Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre astrologia. Não somente a astrologia em geral, mas como a astrologia transdimensional, que é a maneira como eu trabalho, que eu criei, né? Uma leitura do mapa natal transdimensional. Vou explicar com mais afinco e detalhes o que é isso. Mas eu quero falar de uma astrologia de uma maneira geral, que hoje em dia esse movimento está crescendo, não é à toa. A astrologia já teve seu auge, depois decaiu e agora está voltando a ter uma certa credibilidade, não só como ferramenta de previsão, e previsão não tem a ver com horóscopo, tá? Previsão mesmo, baseada em cálculos, baseada em probabilidades, já que trabalhamos também no século XXI com um conceito dinâmico de possibilidades e probabilidades, né? As probabilidades é tudo que está mais perto de ser, né? Mais provável, e a possibilidade, aquilo que pode ser. Então, a gente não pode confundir probabilidade com possibilidade. As probabilidades, elas têm inferências um pouco mais concretas que levam a uma conclusão específica. Tudo pode ser cambiável, né, modificável, mas ainda assim a probabilidade é um pouco mais certa de ocorrer. Você já fez os cálculos, as coisas já estão em movimento, mais difícil às vezes, né, de você desviar ou modificar, e a possibilidade, aquilo que é possível, que pode ser, como tem uma gama infinita, né, que a gente fala de possibilidades, né, baseado no conceito de física quântica, quando um físico diz que o elétron é possível que encontra ele aqui ou ali, porque há infinitas possibilidades de eu detectar o elétron em determinado momento de observação, né? Isso já é ciência, então não se discute, né? As pessoas acham que a gente pega o conceito de física quântica e faz loucuras, né? A física quântica, desde que ela vamos dizer, surgiu, que não é um surgimento, né? É um desenvolvimento, é uma visão, né? Ampliada da física, né? Que a gente tinha, da mecânica, né? De Newton. Não que ela tenha deixado de existir, mas se ampliou um conceito, uma visão de mundo, através da física quântica, de uma observação. Qual foi a observação fundamental que determinou isso? Foi a física, né, de partículas, né, a física, microfísica, em que o elétron, ele se comportava, né, é uma partícula, se comportava em alguns momentos também como onda, que é o famoso experimento da dupla fenda, que eu não vou explicar aqui, né, que vocês podem pesquisar em vários lugares, né, fisicamente falando, ou em outros sites, né, que então um elétron de repente passa por duas fendas e depois dá um mesmo, né, a sombra deles aparece então projetadas em outro lugar, né, no anteparo. Então, como pode, né? E a questão de dois elétrons e bombardeamento de elétrons, então tem toda uma questão que foi estudada por Planck, que colocou então que ora o elétron se comportava como partícula e ora como onda, em que geralmente eu chamo de uma ondícula, porque ele pode ser as duas coisas. E é isso que temos que começar a nos acostumar, com o paradoxo, que não é a contradição nem a oposição. É o paradoxo, ou seja, ser duas coisas. Temos que caminhar para um pensamento de síntese. Desde que eu me entendo por gente, que eu sinto essa necessidade de uma síntese. É muito bom a análise, é muito bom a divisão, é muito bom a classificação, mas é preciso um pensamento que sintetize
elementos e partes do conhecimento, porque no final das contas é como se nós estivéssemos montando um grande quebra-cabeça. Que quebra-cabeça? Nosso. De onde viemos, o que somos, né? Para onde vamos? Eu acho que é irrelevante se descobrirmos realmente de onde viemos e principalmente o que estamos fazendo aqui. Acho que se a gente conseguisse responder efetivamente com uma eficácia esta pergunta, a gente já daria satisfeito e poderíamos avançar mais no sentido, né, do onde viemos e para onde vamos, até porque se estamos pensando em termos de energia, podemos não ter início nem fim. Então, seria descobrir a infinitude ou a eternidade do universo, e se a alma é imortal, é eterna, infinita, perguntar de onde veio e para onde vai fica irrelevante se nós considerarmos que a pergunta, o que estamos fazendo aqui, seja mais importante, porque é aqui e agora, não considerando o presente. O máximo que eu posso perguntar é de onde vim de outras vidas, que é interessante, sim, não como origem, mas como procedências que me influenciam, como inferências que vão fazer parte desse meu eu aqui e agora, e que esse hoje vai contribuir para o meu amanhã e um amanhã de outra maneira também. Então, eu trouxe aqui para comentar sobre a maneira como eu trabalho um pouco em contraste com algumas coisas que escuto de algumas pessoas que chegam a mim, já com leituras, outros tipos de leitura, né, que não essa que eu faço, mas algumas leituras até um pouco muito deterministas. E a astrologia nunca se propôs a ser uma ciência determinística, mas sim de análise, pode ser até casuística, mas nunca determinista, mas de probabilidades e às vezes até de possibilidades, né? Então, quero comentar também, começar comentando sobre essa era de Aquário. Nós estamos falando de astrologia, vamos comentar um pouco sobre a era de Aquário, porque também é um conceito que está muito em voga e se fala desde o final do século passado e se promete que a era de Aquário vai trazer isso, vai trazer aquilo, e afinal, quando que começa essa era de Aquário? Essa era de Aquário, então, ela começa a ser veiculada ou aparecer para nós ou influenciar o nosso comportamento por volta do final do século XVIII, 1774, 1781, por aí. Com o quê? Com a descoberta de Urano. Até então, o signo de Aquário era tido como regido por Saturno, né? Ele tinha um quê de elemento terra e eu vou explicar por quê. Tá? Apesar de ser um signo do ar, ele tinha um regente de terra. É Saturno. Saturno rege Capricórnio. Saturno é o regente da terra. Tá? Mas Aquário compactuava, vamos dizer assim, como até hoje nós compactuamos Mercúrio com Vênus, com Gêmeos e Virgem, e não é. O signo de Virgem tem outro regente, assim como o signo de Libra também tem outro regente, né? Que não somente Vênus. Então, esses signos que compactuam o planeta é pela ausência da descoberta de quem é o regente, tá? Bom, então em 1781, mais ou menos, 1774, 1781, eu falo 781 porque é a data mais significativa, né, que a gente tem a descoberta de Urano, mas o que marca
né, este final do século XVIII? Qual é a característica, né, deste final do século XVIII? Que aconteceu no Brasil, aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos, e a Europa inteira reagiu a este movimento. A liberdade, a independência. Uma marca de Aquário. Mas esse sentimento de Aquário, a gente vai começar a sentir de uma maneira mais forte, né, de 2000 para cá, né? Alguns dizem de 1960, né? Ainda, mas não sei se tanto assim, mas é que uma era, ela não tem um marco assim, um ano. Porque nem o planeta, nem uma influência tão significativa sobre a humanidade, sobre a Terra, que é um ponto, a astrologia considera a Terra como ponto fulcral, né, que recebe essas influências, embora saibamos que ela gira em torno do Sol, isso não tem nada a ver, mas como ponto de referência, onde eu estou, passa a ser um centro. Se eu me colocar em Vênus, a astrologia vai considerar Vênus. Se eu me considerar em Plutão, a astrologia vai se considerar em Plutão e vai talvez levar em consideração com mais potência os planetas mais próximos, ou astros mais próximos, ou estrelas, e vai ter uma influência bem leve de Mercúrio, por exemplo, ou Vênus, por exemplo, como nós consideramos que o planeta Plutão não tem uma influência na nossa personalidade mais pessoal, tá? E sim numa coisa mais geral, uma coisa mais social, e determinando não só geração, coletividade, mas em termos de um mapa pessoal, ele vai ter uma influência, mas ela não é tão determinante na formação de uma personalidade. A formação de personalidade, a gente vai ter, então, os planetas mais próximos, as influências mais próximas, a construção mais próxima da Terra. Ok? Então, o conceito de eras. Por que uma era de Aquário? Porque os planetas estão entrando e saindo de Aquário. A gente sabe que a órbita de Urano, por exemplo, é 84 anos em relação à Terra, né? O outro um pouco menos, tem planeta que tem mais, tem planeta que tem menos em relação à Terra. Então, ora, não é porque Urano entrou em Aquário, né? Então a gente vai ter que pesquisar, né? E eu trouxe para vocês, eu já tinha, eu já sabia disso há muito tempo, né? Mas não sabia exatamente como trazer isso para vocês, para trazer como referência, que há eras específicas de 2000 em 2000 anos, de acordo com a precessão dos equinócios, né? Então, antes da era de Aquário, era a era de Peixes. Então, vamos começar a andar para trás. Antes da era de Peixes, a era de Áries, a era de Touro, a era de Gêmeos, a era de Câncer, a era de Leão, a era de Virgem e assim por diante, indo para trás, né, sempre, porque na verdade nós estamos indo para trás para analisar, mas é passado. Mas é um passado conhecido, até certo ponto é conhecido, e outros pontos, vamos dizer que seja desconhecido por falta de documentação, por falta de muitos incêndios de biblioteca, de muitos papiros, porque havia algumas referências, sim. A escrita não é uma coisa tão moderna, vamos dizer assim. Então, se você for considerar a escrita fenícia, a escrita hieroglífica, a escrita dos Vedantas, etc., etc., vai se perceber que escrever, anotar, usar plataformas, né, materiais como pergaminhos, né, como livro, né, que a gente tem um conceito de livro, a gente poder utilizar isso, né, desde eras anteriores que se usava folhas, pedras, né, se fazia tecidos, né, e tecidos que também viravam documentos, né? Então você tem papiros
que são feitos de celulose, de algodão, né, que são escritos, há muitos sutras escritos em praticamente tecidos, né? São folhas em forma de pano, né? Você pode escrever um livro de pano. E a questão era a durabilidade, a conservação disso tudo, mas também é uma tecnologia que perdemos e hoje não acreditamos nem que possa durar tanto. E nós temos alguns exemplos. Claro que é perecível, como tudo na Terra tem o seu tempo, né? É perecível. Bom, então, o que significa isso? Eu vou primeiro falar das eras um pouco, para depois falar da era de Aquário. Então, o calendário maia, ele apontou uma parte, tá? Ele data mais ou menos de 3.114 a.C. até 2012, né? É o que mais ou menos se considera. Mas veja, há correlações de contar os meses e os dias de cada mês de uma maneira, e aí para fazer essa conta sempre sobra ano para cá, dia para lá, então é aproximado. Por que é aproximado? Por isso, tá? Porque nada é tão preciso quanto a marcação de um relógio. Isso é uma coisa humana, nossa, que a gente marca 11 horas é 11 horas, meia-noite é meia-noite, e a gente sabe que isso é vamos dizer, uma tecnologia ou um artifício, né? Uma coisa artificial para negociações, para questões de comércio, compromisso, etc. Apenas, porque a natureza não nos apresenta essa precisão sempre objetiva como nós queremos. Então, esse calendário maia, veja, civilização maia, mas houveram outras antes, né? Outras civilizações existiram, tá? Então, percebendo, é fato que eles contavam o tempo, é fato que eles tinham observação, é fato, né, que havia uma astrologia, né? Então tudo isso não é uma coisa só nossa, de uma civilização nossa, isso já é mais antigo do que a gente possa imaginar. Então, muito tolo quem diz eu não acredito em astrologia, porque não se trata de acreditar. Civilizações com ou sem religião desse tipo que a gente tem já tinham esse tipo de observação, observando não só o espaço, né, o céu, o universo, como observando a si mesmo e os demais, né, as demais pessoas e grupos, né, como se constituíam. Então, você tem uma astrologia assim, você tem um estudo, né, e é científico no sentido que é empírico, que é de observação, que é de repetição e que é comprovável, tá? Então, dizer que a astrologia não é ciência é tolice, tá? É preconceito mesmo, é uma pessoa que não quer ampliar nem a sua linha de raciocínio analogicamente falando até. Então, a era anterior é a era de peixes. E a era de peixes, então, ela surge em mais ou menos, né, 400 anos antes de Cristo até 2012. Veja, não é certinho. Então, antes do Cristo, esta era vem se fazendo sentir. E ela veio, apesar de toda essa revolução aquariana, ela veio até mais ou menos 2012. É um marco, realmente, uma transição, né? Um processo. Tudo é um processo, uma continuidade para uma transição. E a era de peixes, o que a gente tem, né? Porque na era de aquário a gente tem a liberdade, a gente não tem ainda um líder, a gente tem os movimentos de independência, e eu vou explicar exatamente por quê. A gente tem nessa configuração, mas a era de peixes é conhecida. O grande líder é o Jesus, né, que se fez o Cristo, né, o Messias, mas a gente tem Sócrates, a gente tem Lao Tse, buscando a verdade, buscando o trabalhar o ser, a gente tem, pode-se dizer até um pouco Confúcio, né, buscando uma ética na configuração da sociedade, buscando
uma legislação mais humana que dê conta dos vários estratos sociais e sempre com uma preocupação ética. E a era de Peixes, né? Que Peixes é sensibilidade, tem muito de misticismo, tem muito de mistério, é um signo que rege, né? Essa parte muito emotiva, é um signo de água. Então, a gente tem a era de Peixes relacionada à água, às emoções, à formação de um corpo, né, emocional mais forte, mais sensível, que é o corpo astral, né, que é o corpo dos desejos, das emoções, limpo, purificado. Vai ter várias linguagens nesse sentido dentro dessa era de Peixes, não só na mensagem do Messias, mas como na mensagem de Sócrates, de Platão, de Lao Tse, né, de contato com uma transcendência. O signo de Peixes tem isso como uma espécie de carro-chefe, assim, né, de uma transcendência. Ele rege a casa 12, que é a casa das vidas passadas, ou seja, que mostra para você que você não é apenas isto aqui agora, que você vem de outras vidas. Ele é o regente, né, Peixes, né? Esse signo rege isso, a casa 12 rege esse conceito e traz esse conceito para nós, de reencarnação, de continuidade, de transdimensionalidade, de transcendência. Então vai ser toda uma era ligada a esse conceito. E não podemos esquecer o espelho, né? Aquilo que é luz, que é o que aparece, né? E tem sempre a sombra ou o espelho, que eu digo. Então, o signo de Peixes, ele olha para o signo de Virgem e puxa o lado positivo e negativo, embora não seja o principal da era de Peixes, também vai influenciar a era de Peixes a questão do trabalho, do serviço, que é uma característica da casa 6 do signo de Virgem, né? Não sei se vocês estão entendendo. Qualquer coisa, se não estiver entendendo, coloca as perguntas nos comentários, que eu vou poder selecionar para melhorar. Nós vamos explorar também essas eras, né? Posso fazer uma live com vocês explorando essas eras, né? Então, só para vocês terem uma ideia do conceito que eu estou trabalhando, para cada signo que rege uma era, nós temos a casa, né, o planeta, e temos o espelho ou a sombra, né? Claro que cada signo tem o seu lado luminoso e o seu lado sombra. Então a era de Peixes também tem o seu lado sombra, que apareceu muito, né? A gente vê com o movimento da igreja numa teocracia, né, sombria, né, fazendo fogueiras, muito de um misticismo meio exagerado, exacerbado, tendendo à loucura, porque é um signo que no seu lado negativo tende a essas patologias emocionais, né? As loucuras todas vão aparecer neste signo de Peixes, né, que ele rege pelo lado negativo, tá? Sombrio. Vamos entender bem que eu falo que é a sombra, não é a luz do signo, tá? E como olha para a Virgem, né, de frente, eu tenho o serviço, eu tenho a humildade, eu tenho o prestar o atendimento ao outro, e você vai ver que tem toda uma ideia de caridade, de servir ao outro dentro da linguagem de Jesus, até mesmo um pouco em Confúcio, muito forte, em Sócrates e Platão, alguma coisa nesse sentido de busca da verdade, mas que todos deveriam ser atendidos. Então tem uma coisa aí de todos serem atendidos, é diferente do todos que a gente tem hoje na era de Aquário. Tá? E antes dessa era de Peixes, a gente teve uma era de Áries, né? O que é Áries? Áries é regido por Marte, né? Enquanto que Peixes tem a regência de Netuno, que tem esse lado mais, né, do fundo do mar, né, das histórias místicas, né? A gente tem Marte, né, regendo Áries num período de 2500 mais ou menos antes de Cristo até o início da chamada
Era de Peixes, que é 368 mais ou menos antes de Cristo, em que você vai ter a Idade do Ferro, ao lado das batalhas, o lado bélico. A gente vai ter Moisés como legislador e o grande opositor ao faraó, né? Então, todos os conceitos, né, das batalhas, dos conflitos, a gente tem várias histórias épicas nesse período, né? A gente tem Ilíada e Odisseia, a gente tem a Batalha de Gilgamesh, e entre outras. E antes a Era de Touro, né? Tô só dando uma passagem bem rápida, mas a gente vai ver pedaço por pedaço. Depois, se houver interesse, eu trago um vídeo específico sobre cada era, né? E essa Era de Touro, então, que vai ter como de 4.000 a.C. até 2515, a gente vai ter uma marcação muito forte do período neolítico, da agricultura, dos pastores, né? Da agropecuária, né? E a gente tem a regência de Vênus. Vênus é aquele planeta que é um círculo com uma cruz embaixo, né? E a gente vai ver então toda uma civilização celta usar a cruz ansata, que é um símbolo de Vênus, tá? E a gente pode ter como, vamos ver, líder assim, Krishna, por exemplo, né? E aí a gente pode ir mais para trás, nós temos referências sobre a Era de Gêmeos, a Era de Câncer, até chegar na Era de Leão, que seria o oposto do que a gente está vivendo agora, só que algumas coisas semelhantes, que é uma grande virada que a gente tem na humanidade, tá? Então, Aquário, liberdade, independência, né? Vamos ver então as características, né? Eu ressaltei bem, que são interessantes a gente pensar hoje, né? Uma era de Aquário, que tem como sombra o Leão, que é o oposto da era de Leão, que teve como sombra Aquário, né? Dois marcos fundamentais para o desenvolvimento da humanidade aqui na Terra. Então, as características positivas. Aquário, um signo semifecundo. Ele não é estéril, tá? Mas ele é semifecundo. Então, ele produz frutos. Ele produz consequências. Não é uma coisa estanque em si, como é Leão. A gente vai ver a diferença depois entre essas duas eras. É um signo científico, de pensamento científico, muito mental. É regido por Urano, e Urano é um mental diferente do mental de Mercúrio. O mental de Mercúrio é um pensamento rápido, elétrico, né? Mas às vezes fugaz, instável. Ele não vai permanecer. Urano tem um mental um pouco mais fecundo, um pouco mais constante, mais profundo, tá? Vai trazer essa característica. É um signo sonoro, é um signo vital, com uma polaridade masculina positiva, ou seja, né, no sentido positivo e de uma... Quer ter uma característica masculina, não tem a ver com patriarcado, tá? Não vamos bloquear aqui não, tá? Tem a ver com o ânimos, a postura no mundo. Porque o ânimos vai te dar o seu lugar no mundo, né? Ele vai te colocar bem na existência, no universo, onde você estiver. Né? O masculino é que traz isso pra gente. Né, que constitui na nossa personalidade essa força, essa potência, essa possibilidade. Né? A ausência, né, do ânimos, que é a ausência paterna, que é a ausência dessa figura, desse modelo, vai trazer pessoas com debilidade de se colocar no mundo, pode ter inteligência, mas não consegue o bom emprego, não consegue mostrar, não se valoriza, não se coloca no mundo. Não, é como se não tivesse lugar no mundo, e muitas pessoas dizem assim, eu acho que eu não sou daqui, eu acho que eu vim de outro planeta, ou nasci na época errada, ou na família errada. Isto é a ausência do ânimos original. Você pode pegar o de empréstimo, o padrasto ou um idealizado, mas ainda assim ele vai ser
precário na sua formação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que eu trabalho não só vendo isso, como eliminando isto, né? Como? Colocando, através de terapia floral e da PMT, né? Que é a programação mental transdimensional, esses elementos ausentes ou faltantes da pessoa, para que ela se coloque no mundo. Né? Então, às vezes, ela tem medo de falar em público, ela tem medo até de câmera. Né? Não quero dar entrevista, não quero aparecer, quero me esconder. Isso é uma ausência desse lado masculino que está aqui bem presente, e Aquário traz esse masculino positivo, tá? Não é negativo, de ritmo estável. Veja, o Mercúrio traz uma estabilidade. Como Aquário vai ter uma regência de Urano, então eu tenho um ritmo estável, tá? É o terceiro signo do elemento de ar, então ele é quente e úmido, tá? Com um predomínio do quente. O que quer dizer um signo quente? É que a parte aérea até vai ser mais intensa, que vai ter um pouco mais de fogo, iniciativa, começo, né, das coisas, ideias inovadoras, vem do fogo, vem do quente, vem desse ar quente, tá? Então, quais são as características positivas para a nossa era de Aquário, que é de um aquariano, quem tem ascendente em Aquário, quem tem o solar em Aquário, tá? A Lua em Aquário não é tanto, mas porque a Lua ela vai mostrar mais uma parte emocional, tá? Mas um Sol e um ascendente em Aquário vai trazer essas características, que é concentração. Então não é interessante que hoje se fale tanto de TDAH? Quando o foco do aquariano é fabuloso, é para focar, é para ter mais concentração. A questão é que tipo de foco e concentração estamos cobrando dessas novas pessoas, as crianças que estão nascendo, que está caracterizando como um TDAH. Será que não é uma projeção de uma maneira anterior que nós focávamos nas coisas? Será que não é um preconceito de uma maneira mais ampliada de focar, de se concentrar, não mais um foco pequeno, mas um foco ampliado? Porque se fosse assim, uma nação toda cheia de TDAH não tinha nem concentração em celular, nem em jogo, nem em TikTok, nem coisa nenhuma, gente. Quem não se concentra, e tem, existe, não se concentra em nada, não fica em nada. Olha uma televisão, eu tive, né, um aluno assim, novo. Você podia botar uma televisão, um filme. Ele chegava a plantar a bananeira para assistir. Ele era completamente... Aí a pessoa chamava na época de hiperativo. Mas ele tinha dificuldade de foco. E ele saía, ia fazer outra coisa, ele não focava. Ele realmente não focava. Então, vai ter gente que vai dizer assim, mas são gradações, Cristina, são tipos de TDAH. Não, nós estamos com uma visão anterior de um tipo de foco que se exigia numa sala de aula, que se exigia num determinado tipo de assunto ou filme, e hoje, com uma ampliação desse foco, uma possibilidade maior, nós estamos enchendo todo mundo de remédio, inclusive até quem antes nunca tomou remédio para TDAH, está cansado, tá cheio de estímulo e a gente está dando remédio para TDAH. Então a gente tem que pensar, porque a era de Aquário não é para trazer isso. Tá? Nem para o aquariano, nem para quem não é aquariano, entende? Então uma concentração, uma constância, um equilíbrio, inclusive mental. Veja, é uma era que vem trazer isto. Agora, se eu encho essa era de química, né, as pessoas de química, de remédio, através não só dos remédios, das drogas lícitas, mas também de uma indústria alimentícia, que aquilo ali tem muita coisa, todos os antes, espessante, acidulante, aromatizante, todos esses antes são anti-saúde, anti-equilíbrio mental.
Porque essa química vai entrar onde? No teu intestino apenas? No teu estômago? No teu fígado? E ainda que fosse, cuidar do teu intestino, que tem relação com o teu cérebro. Mas não vai andar só ali. Vai conectar exatamente no teu cérebro, né? O açúcar é uma droga, principalmente o refinado. Ele vai causar um up por causa da glicose e logo depois um down. Aí a pessoa come o doce, chega em casa depois de 3, 4 doces durante o dia, né, puxando uma glicose de uma maneira aleatória, Coca-Cola, e aí chega e fala assim: Cristina, estou muito deprimida hoje. Não sei o que aconteceu no trabalho, eu tenho que perguntar: quantos doces você comeu? O que você bebeu? Antes de começar a falar de alguma coisa. Porque esse alimento vai trazer também isso. A gente é tudo junto, não adianta separar. Minha parte mental, minha parte emocional e meu corpo físico. É conveniente as pessoas pensarem assim, porque assim, eu posso botar o pé na jaca, comer o que eu quiser, sabe? Beber, comer pizza, trash, e aí o meu mental e meu emocional não tem nada a ver com o meu físico. Tem tudo a ver. Do físico, eu vou influenciar esse mental emocional e o mental emocional também vai influenciar o físico. Mas esse conceito incomoda, não é que não seja real, que não podemos provar, é que incomoda, é que dá responsabilidade, é que desloca a pessoa da sua zona de conforto. Né? É muito mais cômodo a indústria que está adoecendo você, todo o sistema, dizer para você: não, tudo isso é besteira da nova era. Você é assim geneticamente. Seu papai, sua mamãe, sua vovó, não sei mais quem, teve um aumento de açúcar. Mas eles comiam muito açúcar. Não foi à toa. E você continua comendo muito açúcar. Então não é genético, é comportamental. Né? Então nós temos que raciocinar um pouco mais aquarianamente. Vamos? Com uma mente superior, vendo em conjunto, não mais focando só o físico, só o emocional, só o mental, separadamente e estanque. E mesmo dentro do físico, eu separo o cérebro do intestino, do fígado. O aquariano, o mental do aquariano é juntar isso tudo. Uma visão de conjunto ampla. O que mais? Temos um desenvolvimento muito grande da inteligência. Nós já vínhamos percebendo isso nos estudos, por isso que quando o pessoal começa a se bloquear, a inteligência artificial, Cristina, vai controlar o mundo. Claro que não. Até porque o modelo de inteligência que está se colocando, que é o modelo de linguagem, ele é extremamente limitado numa linguagem matemática e lógica. Lógica, matemática e, no máximo, linguística. Mas e todas as outras gamas de inteligência que temos, que aqui vem dizendo, e nós já, né, abordamos isso: a inteligência emocional, a inteligência espacial, a inteligência ecológica, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência, vamos dizer, até transcendental, de ter uma noção de uma transcendência, de perceber e sentir, isso sem falar de outras características típicas do ser humano. Então, quando me fala assim, inteligência artificial, além de artificial, limitadíssima a 2 características que temos. O fato de não cansar é porque não é orgânico. E o fato de fazer cálculos muito rápidos é exatamente porque não é orgânico. Só. Mas obrigado, porque é uma ferramenta. Da mesma maneira que eu poderia ir a pé daqui até Gramado, demoraria mais tempo, cansaria minhas perninhas, ou cansaria as patinhas do meu cavalo, se eu fosse a cavalo, que aqui dá para ir a cavalo, mas eu posso ir de carro. Então o carro é uma ferramenta, ele não me tira a possibilidade de caminhar, não deveria, né? Nem a possibilidade de eu pegar um cavalo e fazer um passeio pelo interior e chegar em Gramado com um pouco mais de horas, mas chegaria. Né? Então são ferramentas que ajudam, que aceleram, né? Para que eu possa fazer outras coisas. Antes eu ia levar horas para chegar lá, eu posso chegar mais cedo e aproveitar mais a cidade.
Então, temos que pensar que a inteligência artificial, ela está vindo para nos ajudar a nos dedicar a toda essa outra parte que ela jamais vai se dedicar. Então, não vamos achar que ela vai fazer roteiros interessantes para filmes ou que ela vai pintar quadros fabulosos, porque ela não é capaz. Ela vai fazer saladas miscelâneas, pastiche e deu. Não tem como, ela não é criativa. Não, Cristina, é porque nós estamos no primeiro momento ainda da inteligência, ainda vai ter o segundo, terceiro. Claro que não. Vamos pensar aquarianamente, fazer um favor, tá? E aquariano não vai deixar, e eu vou provar para vocês, porque o aquariano verdadeiro, né, que não está impregnado de ideologias loucas por aí, ele tem uma noção da sua inteligência e do seu mental. Né? Porque ele tem engenhosidade, resiliência, originalidade. É um pensamento que traz também uma originalidade. Apoia todo e qualquer conceito de fraternidade, mas é contrário a toda e qualquer segregação, grupos, estanques pequenos, dogmáticos. Tá? A qualquer tipo de distinção de raça, gênero, os preconceitos. Né? Tudo isso vem do aquariano, mas o aquariano tem a sua sombra. E qual é a sombra dessa era? Uma inafetividade. A gente vê isso, né? Uma indiferença, uma perversão até moral, tendências destrutivas, isso é o lado sombrio. E o sistema às vezes alimenta muito mais isso, a gente vê através do entretenimento, através da mídia, alimentar muito mais esse lado sombrio do aquariano do que o lado positivo. Solar. Então o problema é o signo? É a era? Não. Continua sendo o homem com uma cabeça que não está boa, né? Ou um homem maligno, né? O lado sombrio e maligno do homem. Né? O aquariano pode ter uma desconexão com a realidade, e a gente percebe isso. Mas isso é corrigível. Toda essa parte negativa aqui, ela não é fato, ela é explorada como fato pelo sistema. Mas como terapeuta, eu digo que eu trabalho cada item desse através de PMT e terapia floral. Tá? A inafetividade, a indiferença, nós trabalhamos com determinadas plantas e flores, trabalhando o cardíaco, trabalhando a luz, trabalhando as plantas ligadas à água, florais ligadas à água, e vai trazer essa afetividade, essa felicidade, né? A parte da perversão moral tem flores, né? Como eu mostrei da outra vez no vídeo terapia floral, a da macieira, a aristolóquia, que vai trabalhar uma moral correta, que não vai prejudicar nem a ele nem a outro, porque uma perversão sempre vai ser o quê? Eu ir no lado contrário, perversão, estou invertendo, indo na direção contrária de uma moral, né? De uma ética. É uma era também que traz uma dificuldade com disciplina e compromissos que envolvam laços, tá? Bom, a sombra de Aquário também, né? Do espelho é Leão, que é um signo estéril, que a gente vai comentar quando falar da era de Leão, tá? Mas é muito vital e muito físico. E o que traz do leonino para hoje, que a gente está vendo, né, aparecer como uma espécie de sombra, é o culto ao corpo, pela vaidade, pela aparência, né? E isso começou, já tem um tempo, né? E orgulho, vaidade, culto ao corpo, aparência, inafetividade também, uma ostentação, emulações, né, de caracteres e outras fantasias, obstinação com ideias fixas, tá? Então, esse lado, né, coletivamente, ele é alimentado junto com a sombra de Aquário pela mídia, pelo sistema, porque aqui eu controlo. Eu sempre controlo na sombra, certo? Eu sempre controlo naquilo que é dúbio, que não está claro, correto? Eu crio situações duvidosas, eu crio instabilidade, eu crio incertezas, eu alimento o medo, o terror, a dúvida
aí eu domino. Porque são sentimentos muito baixos e densos, tá? Como regente, né? Qual é o regente? O Aquário rege a 11ª casa, certo? É a casa das amizades, das influências externas também, ou exteriores, as esperanças e os ideais, as alegrias e decepções. Então, o que eu quero dizer com influências externas? Por exemplo, um aquariano, ele fica sujeito a ideologias e influências externas muito mais do que as internas, do que da família, de um grupo pequeno. Ele se deixa levar muito mais por grupos maiores externos, ou até mesmo ideologias de outros lugares. E o que isso quer dizer em termos coletivos numa era de aquário? Que nós temos um pensamento coletivo, que às vezes não é tão positivo, às vezes seria bom que fosse, para influenciar toda uma era, toda uma coletividade, né? Trazendo esperanças e ideais coletivos. A ideia de governo único, né? De uma amizade entre os povos, de nos tornarmos uma civilização planetária, habitantes de um mesmo planeta, né? Com igualdade, é um ideal aquariano, tá? E Urano, ele é um planeta elétrico, assexuado, variável, imprevisível, frio e seco. O aquário é quente, mas o planeta traz algo de frio. Um forte poder mental revolucionário, traz a ideia de revoluções, transformador, originalidade, tá? E também, apesar de fraterno e cooperativista, ele repele as associações e ideias, né, de prisão, né? Assim, um cooperativismo que está fechado. Isso foi muito da era de peixe. O cooperativismo é um ideal de empresa pisciano, para ajudar a todos, todos colaborando, todos dividindo igual. O aquariano não é bem assim, pensa de uma maneira diferente, tá? Essas ideias não funcionam dessa maneira, tá? E tem uma espécie de intuição cósmica, uma inspiração e busca de algo superior. Então, esse Urano, né, traz essa influência muito forte também. E veja, seria uma oposição entre Sol e Urano. E aí eu posso explorar mais isso depois, porque nesse momento, né, porque o Sol seria o regente de Leão, então seria um Sol em Leão em oposição a um Urano em Aquário, que pode ser complementar, como eu digo, né? Esse Sol iluminando esse Urano, trazendo isto para o lado positivo, né? Então, esse frio de Urano seria minimizado, né? Embora o seco aumentasse. Ou seja, essa questão do que a gente entende como indiferença, né? Como uma espécie de distanciamento, né? Para ficar somente comigo, né? Não, menos empata, né? Porque a era de peixe é totalmente empática. Totalmente. Eu sinto o sofrimento do outro, eu sofro junto com o outro, que é uma característica pisciana, que é diferente do aquariano, que é diferente do Urano. Ainda que eu possa colocar esse Sol de uma maneira positiva dentro, né, dessa oposição Sol-Urano, né? E é a 5ª casa que está em oposição. Daí a questão também de filhos e de amigos estarem relativizadas na era de Aquário, não serem mais como foram outrora. Aí é outrora mesmo, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco, respondendo algumas questões que aparecem quando as pessoas vêm me pedir, né, para fazer a leitura do mapa natal transdimensional. Qual é o impacto se a pessoa já fez outras leituras? A primeira coisa que eu percebo é que as pessoas trazem as leituras como determinação. Então, eu olho aqui, eu tenho, né? Isso aqui são mapas anteriores que eu já fiz, né? Utilizando um programa só para fazer cálculo.
Então, essa pessoa que tem um Sol em Capricórnio e um ascendente em Capricórnio. Só que o Sol dela está na casa 12. Tá? Então tem gente que fala assim, porque eu tenho um Sol na casa 12, eu vou estar sempre tendo lembranças de vidas passadas e minha vida vai ser determinada por vidas passadas. Aí é um determinismo que eu falo, você tá ali na calçada e chora, vai pra cama, toma, sabe, um remédio e dorme, ou vai assistir dorama tomando sorvete porque sua vida já era. Determinismo é isso. Determinismo é inação, no sentido mais negativo disso. Eu não posso fazer nada. Eu tenho esse Sol em Capricórnio, na casa 12. Meu Deus. Aí tem que tomar remédio para depressão, tem que chorar. Porque eu deveria até me focar nos aspectos positivos. Nossa, eu tenho um Marte em Libra na casa 9. Vou estudar, vou brigar por ideias, por filosofias, coisas novas, não vou ser determinado. Também posso, né? Só que isso não é levado em consideração até quando a pessoa faz essas leituras. Por quê? Por causa dessa densidade que a gente vê aqui, da manipulação sempre do lado negativo, ser mais forte, confortável, conhecido. Por que que é confortável? Porque me leva à inércia. A eu ficar no mesmo lugar, não preciso fazer nada. Eu virei uma marionete de forças cósmicas que estão me manipulando. Tem gente que chega a dizer que é Deus que está querendo experimentar a tristeza, o medo ou a inércia através de você. Olha, se a gente tivesse que pagar imposto pelas inverdades ou mentiras que pronunciamos, a gente estava pobre enquanto humanidade. Pobre. Não sei quem estaria rico, mas poderia ser, né, vamos colocar o dinheiro ali, falei uma mentira, falei uma inverdade. Vamos colocar, quando você for ver, o cofre está cheio, né? Vamos fazer alguma coisa de bom com isso. Então, quando eu trabalho na transdimensionalidade, eu vou ver, sim, as características de um Sol em Capricórnio, vou. Né? Um Sol em Capricórnio, uma pessoa ligada a tradições, uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais séria, uma pessoa que vai parecer que já nasceu velha, né? Com princípios mais tradicionais de religião mais tradicional, de valores mais tradicionais, de conceitos morais mais tradicionais. Essa pessoa vai ter essa característica no seu solar, no seu interior. Vai, mas só isso? Será que vai ser tão determinante isto? Bom, esse Sol, ele não está na casa 1. Então, não posso dizer que esse Sol em Aquário, que é a personalidade, né? É o eu, né? Não é nem uma personalidade, o eu da pessoa, né? Que é extremamente forte, vai ser exatamente esse eu aqui e agora. Por quê? Porque ele está na casa 12. Então, matou essa coisa de ler Sol em Aquário, Lua não, Sol em Capricórnio, Lua em Aquário, Marte em Libra, porque tem gente que chega com leitura desse tipo. Porque o Marte está em Libra, isso. Peraí, o Marte está em Libra, mas está na casa 9 e está bem aspectado ou mal aspectado pelos planetas tais, que estão fortes ou fracos. Veja, eu tenho que fazer toda uma leitura da intensidade das forças. Por quê? Se eu pego um Saturno que está em Capricórnio, beleza, super forte. Se esse Saturno está em Virgem, também porque é regente né, dos signos de terra. Mas se ele está em Leão, por exemplo, esse Saturno já não tem a mesma força. Então, o aspecto que ele está fazendo com alguns planetas, ou mesmo com o Sol, ele minimiza aquele aspecto. E minimiza aquele aspecto na casa correspondente, onde está o Sol. Então, no caso, aqui na casa 12, o que representa um Sol na casa 12? O eu dele
ele está muito fortemente ligado à vida passada, ou vidas passadas. O eu dele para ele construir uma personalidade aqui, ele tem que observar esse lado transcendente de vidas passadas, que ele vai trazer com muito mais intensidade do que outras pessoas, porque todos trazem. Mas a pessoa que tem um sol na casa 12 vai lembrar, vai ter essa impressão, né? Vai ter essa busca por essa continuidade, principalmente em relação ao passado. Uma casa 12, né? Que é regida por peixes. Então, como que, e se isso estiver atrapalhando, tem como minimizar isso, Cristina? Tem. Através de quê? Através das terapias, claro, transdimensionais que eu trabalho, né? Porque a gente vai descobrir exatamente o que ele veio trazendo, por que ele veio trazendo essa lembrança, né? Ele veio trazendo essa lembrança, e aí eu olho aqui o sol dele e percebo que tem alguma coisa a ver na casa 3. A comunicação, uma dificuldade de comunicar. Então ele vai ter que resolver alguma coisa para trabalhar o comunicar. Parecer locutor? Não. A comunicação tem a ver com você saber ouvir e falar no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações pessoais e até com seus descendentes. Eu trabalho com o conceito de filhos na casa 3 e 5, diferenciado. O filho é também um projeto, é também um produto de uma comunicação, e filho da casa 5, como muitos vêm dizer, mas o filho não está na casa 5? Não, não necessariamente. E por quê? Porque a casa 5 é regida por Leão, é uma casa social, e filho não é um produto social. O filho é um produto de uma interação que às vezes determina a questão familiar, que é a casa 4, que vem logo em seguida, regida por Câncer. Tá? Apesar da casa ser regida por Gêmeos, né, trazer a comunicação, traz também a dubiedade, traz também a dúvida de ter ou não ter os filhos, traz também a questão da irmandade, da fraternidade, que é característica também do geminiano. Tá? Então, eu tenho que sair de mim para ter filhos, para cuidar de filhos, para fazer esse projeto familiar. Né? E o Gêmeos, né, na terceira casa, vai me trazer essa característica. Tá? Então, o que mais que eu posso ver nesse mapa aqui? Então, eu neutralizaria as influências de vidas passadas, particularmente nos projetos, na comunicação e no ter filhos, né? Para que isso seja positivo, para que isso se transforme em uma realização e não no impedimento. Mas a gente não veio aqui para sofrer, Cristina? Não. A gente veio aqui para realizar. A gente tem desafios. A gente não vem com determinações de sofrimento. A gente não vem com cruzes. Tá? Cada um tem a sua cruz. Isso ficou lá atrás. Tá? E também é o lado negativo da era de peixes. Né? De cada um carregar a sua própria cruz. Por que uma cruz? Por que um peso? Por que um madeiro? Se ele veio salvar, como dizem, né? O Messias veio salvar, ele veio encerrar tudo aquilo, como é que eu perpetuo isso durante toda uma era? Isso é o lado sombrio daqueles que controlam, né, todo esse sistema. Né? E ele vai ter uma casa 1, esse cliente aqui, com 1, 2, 3, 4 planetas. Né, ou 4 astros, vamos dizer assim. Isso não estou nem considerando as estrelas, né? Eu considero Quiron, eu considero Vesta, eu considero várias outras estrelas também, que elas trazem, né, indicações interessantes. E além da roda da fortuna, além de Lilith, além de Quiron, né, tudo isso tem uma importância também na leitura, mas aí mais transdimensional. Então, com 1, 2, 3, 4 astros aqui, falando dos astros grandes, ele tem Netuno, ele tem Júpiter, ele tem Urano e ele tem a Lua. Então, veja, que personalidade é essa?
que embora comece no final de Capricórnio, recebe uma influência muito forte de Aquário, que eu estou vendo aqui. Então, estes planetas são planetas grandes. Não são planetas propriamente pessoais. Então, a influência dessa personalidade, né, seja ela capricorniana, que ela já tem um Sol em Capricórnio, e mais o ascendente, né, vai ser até um pouco minimizado, porque tem três astros aqui em Aquário, na casa 1 dele, porque a casa 1 dele começa em Capricórnio, mas vai receber uma forte influência de Aquário. As pessoas falam assim, o principal é a cúspide da casa. Depende. Ela começa no primeiro decanato, no segundo decanato ou no terceiro decanato. O primeiro decanato, beleza, forte. O segundo no auge, mas já começando a compartilhar com o que vem a seguir. E o terceiro decanato, ele quase que passa, né, o chapéu para o signo seguinte. Então, é desta maneira que eu leio por experiência, sim, quase 50 anos de leitura. Quase. Comecei cedo a estudar astrologia, né? Comecei com 14 anos. Com os primeiros livros, fazendo os cálculos primeiro, fazendo rodinha, fazendo os cálculos, pegando as efemérides, colocando no papel efemérides, ficava pegando da astronomia, fazendo os cálculos. Se tinha horário de verão, se não tinha horário de verão. Depois começando a fazer as leituras bem devagar, separadamente. Depois foi entrando nos aspectos, depois nos trânsitos, nas progressões, até descobrir Revolução Solar. Então, eu posso dizer que eu fiquei 10 anos, né? Que eu comecei mesmo a trabalhar com astrologia lá para 24, 25 anos. Então foram 10 anos, como se fosse uma faculdade mesmo. Uma faculdade, quase um mestrado em astrologia. Cursos, livros, né? Diversos tipos de professores, e não vi uma só astrologia. Claro, eu vi toda essa astrologia, que é chamada de transpessoal, mas era uma astrologia, né, mesmo de figuras mais estanques, né, que era, vamos ler o seu mapa, né, a sua personalidade, seu ascendente, tá. Depois veio o conceito transpessoal da psicologia transpessoal. Aí entrou uma leitura, né? Veio junto, né? Uma leitura esotérica, a leitura de Edgar Cayce, que era uma leitura transcendente, porque ele dava uma série de indicações quando ele estava dormindo. Né? Ele falava sobre uma série de indicações, né? Então ele trazia de um outro plano, era um médium, né? Então ele trazia uma série de indicações que virou uma astrologia, né, transcendente ou kármica. Ele falou muito dessa parte kármica. A astrologia kármica vai se basear numa interpretação da astrologia oriental, que tem a sua visão, que tem a sua maneira de fazer, né, que é a astrologia védica, que é diferente, até a maneira não é um círculo, né, tem outros signos, outras maneiras de se colocar, outra linguagem, inclusive, tá? Mas o conceito, né, de karma, de dharma, foi aproveitado, e eu dei aula, inclusive, de astrologia kármica, antes de transmutar tudo isso para uma transdimensionalidade dinâmica, quântica, que é como eu trabalho agora, né? Então, veja, eu vim trabalhando, as leituras anteriores, não que estejam erradas, mas estavam, eu faço essa minha culpa, limitadas a uma visão um pouco mais determinista, a uma visão limitada de karma, de dharma. É para isso que a gente estuda constantemente e cresce, para a gente ampliar. Então, hoje, eu tenho um mapa que considera tudo que eu considerava antes, mais alguma coisa, e não só essa transdimensionalidade, mas a possibilidade de eu minimizar, ativar o quê? Por exemplo, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8 e casa 10 zerada, em termos de planetas e aspectos, óbvio, né? E essa pessoa diz assim, eu quero casar e ter família. Ops.
não tem nada. Pode nunca acontecer. Não tem nada determinado, não quer dizer também que não tenha nada. Mas, como não tem nenhuma influência e muitas coisas estão influenciando outras casas, há uma concentração da energia no eu, nas vidas passadas, na casa 12, e na comunicação, apenas. E na comunicação só tem apenas um planeta. Essa criatura tem somente um Saturno aqui na casa 3. Então, ele tem a casa 3, importante, trabalhar a comunicação, ouvir, falar, comunicação, se colocar, né, no mundo através da linguagem, né? Ele tem a preocupação na sua personalidade de uma maneira muito forte e a preocupação, né, que vem com as vidas passadas, e também tem uma coisinha lá na casa dos estudos da filosofia, ou seja, eu posso puxar já essa energia para auxiliar esse processo comunicativo, tá? Para ajudar a casa 1. Através de quê? De florais específicas que vão ser feitas a partir do signo, da casa e do planeta onde estão estas energias, para auxiliar. Mas ele quer trabalhar a casa 4, 7, 10 porque ele quer ter filhos, ele quer ter uma família, ele sente essa necessidade. Então, eu vou ter que trazer energias para casa 4, para casa 7 e para casa 10, trabalhando com o regente da casa, trabalhando com o signo onde a cúspide da casa está, né? Então, aqui no caso, Áries, Libra e Câncer. Então, vou ter que trabalhar com plantas de fogo, plantas de ar e plantas de água, especificamente 2 signos, tá? Para ativar essas casas. E vendo a possibilidade através de progressões e revoluções solares, quais são os períodos mais propícios para que ele possa constituir, então, esta família que ele tanto quer, conhecer uma companheira, né? Ter filhos, ter uma família e mantê-la, tá? Então, este mapa é algo dinâmico, é quântico, são possibilidades. O que está marcado aqui é a probabilidade, mas eu não posso esquecer que eu tenho infinitas possibilidades, certo? Então, esse é um mapa, né, que traz esse problema. E tem mapas, não sei se eu tenho algum exemplo aqui, que eu falo que tem cama de gato. E as pessoas falam assim, como assim cama de gato? Eu não trouxe nenhum exemplo aqui de cama de gato. Cama de gato, não sei se vocês lembram daquela brincadeira, né, que a gente pega o barbante e traça e fica uma série de linhas e você tem que, então, ir tirando, tem uma determinada maneira de tirar, né? O pessoal da minha geração deve conhecer, o pessoal da geração nova procura o que é cama de gato, né? Então, eu pego as linhas, eu coloco aqui de tal forma que ela tá presa e o outro vai tirar, vai passar para ele, eu vou tirar também, até que a gente, sem mexer, sem arrancar, a gente vai ter o barbante depois inteiro dissolvido, né? Então é isso que eu quero, né? Eu chamo cama de gato quando você tem vários aspectos de que tipo? Oposição, né? Porque a cama de gato tá um oposto ao outro, esse dedo, esse dedo, esse dedo, esse dedo, então são oposições, e essas oposições pode estar casa 1 e casa 7, casa 2 e casa 9, 8 ou até às vezes 9, né? Pode estar na casa 4 e casa 10. O que simboliza isso, né? Um conflito de interesses que tem que ser dissolvido para que possa ser, então, complementar, em vez de ser um conflito de interesses, e sim um apoio. Então, entre a casa 1 e a casa 7, na cama de gato, que eu pego muito, né? É o eu e o outro, o eu e o outro. Eu quero alguém, eu quero um namorado, ou eu quero uma companheira, mas para mim, servindo a mim.
E sempre vai ter interesses opostos. Né? Quando eu não estou resolvendo isso, interesses opostos. Então eu começo o relacionamento e termino, eu sou uma pessoa apegada e ciumenta, eu crio conflito por qualquer coisa, mas eu quero aquela pessoa, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. Porque eu sou com a energia de oposição. Então eu vou neutralizar isso. Né? Quando esse conflito vai aparecer da casa 4 para casa 10, então minha casa ou meu trabalho, minha casa ou meu trabalho. Eu adoro ficar na minha casa, minha família, eu quis montar a família, mas o meu ideal de trabalho, eu sou artista, ou eu sou psicóloga, ou eu sou médica, o meu trabalho me puxa, aí eu esqueço a casa, aí chega assim, Cristina, já não sei mais o que fazer, ou eu largo o meu emprego, ou eu largo a minha casa, e isso me dói. Então, quando eu vejo, tem uma cama de gato na casa, entre a casa 10 e a casa 4. Tá? Outra cama de gato muito comum de aparecer é entre a casa 3 e a casa 9, né? Estudos, filosofias, defender ideias, quero ir, né, para o mundo, pensar, né, me dedicar a esse lado, né, mais mental de estudo, mas meus projetos, meus filhos, eu não consigo comunicar. Eu não consigo entender isso. Eu estudo e não falo. Não produz frutos, filhos. Que veja, um projeto é uma produção de frutos. É aquela pessoa que vai para a biblioteca, estuda tudo, sabe um monte de coisas, mas não faz nada com aquilo. Não faz nada, não consegue. Aí você fala, tem alguma coisa estranha. Né? Aí às vezes tenta fazer um concurso, não consigo, também não se empenha muito porque tem um conflito de interesse, porque tem alguma coisa que impede na comunicação dela colocar aquilo para fora. Todas essas camas de gato, né, que aparecem, só dei exemplo de 3, mas vários lugares pode ter, né? E às vezes essas camas de gato têm uma maneira simples de soltar. Né? Eu posso, se está muito difícil, por exemplo, oposição eu e o outro, eu dou uma observada para ver se os planetas, então, intrincados nessa cama de gato, não faz uma quadratura ou um trígono com o outro por onde eu posso puxar esse fio e que acaba por dissolver isso que acontece. Cristina, você fala, parece que são linhas, que é tudo físico. Não, é energético, mas a gente pode manipular através de energias também. As florais são energias, os sinérgicos que eu trabalho são energias, que é outra coisa que às vezes a pessoa não entende. Por que você trabalha com uma farmácia específica ou 2, né, específicas? Porque elas trabalham da maneira alquímica e cinética que dá para mexer no mapa. Não adianta eu pegar apenas uma floralzinha, né, e pegar e botar ali que vai iluminar, que vai resolver, aí eu vou estar mentindo, enganando, até porque eu não trabalho com sintomas, eu trabalho com causas. Mesmo aqui eu estou vendo causas, eu não estou vendo somente tentar resolver, até porque aqui nem dá, eu quero botar um filho para a pessoa, não dá, ela vai ter que fazer esse filho vai ter que vir. Então, eu vou ter que trabalhar de alguma maneira. Então, eu trabalho através da terapia floral e também da programação mental transdimensional. Mas dá certo? Dá, porque isso aqui é uma linguagem. Eu vou trabalhar a linguagem, né? Através de conceitos bem profundos, através de frequências que eu coloco aqui. Aliás, eu tiro a tríade, né? De cura do cidadão. Ele tem um Quiron, né? Uma posição, uma cauda de dragão, uma cabeça de dragão, uma roda da fortuna. Através desses outros elementos, eu posso tirar uma tríade que vai ajudá-lo a curar. Como? Esse processo é energético. Tá? Como o seu subconsciente entende isso? De uma maneira simbólica. Então, a música, a frequência entra como uma imagem para o subconsciente dissolvendo conflitos
energias que estavam presas de uma maneira praticamente, o pessoal da era passada diria, isso é mágico, isso é magia. Eu diria que isso é quântico, é científico. Tá? Nós temos que nos acostumar, quebra-cabeça, que tudo é energia. Eu estou lidando com energia. A minha linguagem é energia. Você está recebendo ela de uma forma energética, sendo decodificada pelo seu cérebro como palavras, mas muito mais está sendo dito e você não está percebendo. Teoria da comunicação, 20% é o que eu falo e o que você ouve e entende. E 80% meu lado energético profundo, falando com o seu lado energético profundo, e esta linguagem está sendo muito mais eficiente, às vezes, do que esta, que às vezes você fala, mas não entendi isso, não entendi aquilo, não importa, alguma coisa já foi entendida, a conexão foi feita, porque o mundo é energia, tudo é energia, tudo é mental, o universo é mental. Veja, isso é outra história que eu vou desenvolver também no outro vídeo, que não é mental daqui, ó, do córtex, quando o pessoal pensa que o universo é mental, por isso eu vou pensar no carro e o carro vai aparecer. Não é por aí. Também vou desconstruir isso num próximo vídeo, quando eu estiver falando de religião e espiritualidade. Eu, de acordo com o desejo de vocês, coloca aí nos comentários se vocês querem que eu explore cada uma dessas eras. Era de peixes, era de Áries, era de touro, era de gêmeos, era de câncer e até chegar à era de leão, que é o oposto dessa era de aquários. Eu vou trazer como a humanidade se comportou nesses períodos, porque tem história, a gente pode, né, mapear isso daqui para vocês entenderem melhor líderes, tendências coletivas, etc. Tá? E aí vocês falam assim, queremos um pouco sobre isso também, né? Sobre o calendário maia, tá? Eu posso trazer alguma coisa, coloquem aí porque eu vou fazendo vídeos de acordo com o desejo de vocês, tá? E acredito que está mais uma vez esclarecido o mapa natal transdimensional, mas ainda vou continuar sempre dando exemplos e trabalhando com eles, né? Com esses exemplos aqui, né? Das pessoas que podem também fazer pergunta, Cristina, eu tenho um sol assim, um isso, aquilo, o que que eu faço? Vem comigo, que eu te digo o que você vai fazer. Vem comigo, faz uma consulta e a gente vai dissolver qualquer nó, qualquer cama de gato ou empecilho. Você tem o direito divino de fazer as suas escolhas e de transmutar toda e qualquer dificuldade para fluir nessa existência. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.